Olá, estudantes! Tudo bem? Sou a professora Gisele, da EJA, e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema solar. Vamos para a nossa aula? Então, o sistema solar ele é localizado na galáxia Via Láctea e ele é contido por o Sol, os planetas, satélites, corpos celestes, cometas e asteroides. Então, quando nós vimos a nossa imagem, o que chama mais atenção aqui é o Sol. Ele é uma estrela central aí do nosso sistema solar. E o Sol, ele é uma estrela, tá? E as estrelas, elas possuem luz própria. Então, o Sol, lá dentro do núcleo do Sol, dentro do interior do Sol, existe aí uma fusão, uma junção de gases, aonde provoca essa luz própria, essa radiação solar. Então, o Sol, ele é chamado de astro luminoso. Ele possui luz própria. E os demais astros, que algumas vezes conseguimos ver a olho nu aqui da Terra, e outras vezes, em outros astros, outros planetas, somente com equipamento específico, todos esses outros astros, eles são seres iluminados. Então, eles refletem essa luz do Sol. E o Sol, ele ficando aqui, central, ele tem um efeito gravitacional, um efeito de gravidade sobre os outros astros que o cercam. E estes outros astros, eles ficam ali em órbita do Sol. Então, eles ficam girando ali ao redor do Sol. E cada um na sua velocidade correta. Assim, essa velocidade correta de cada planeta faz com que eles não caiam, eles fiquem ali sempre na órbita do Sol, tá? Então, nós temos aqui, o Sol como nosso astro central, a nossa estrela central. Nós temos os planetas, tá? São 8 planetas, tá vendo? Cada um na sua órbita, cada um aí no seu lugar. Nós temos também satélites que orbitam ao redor dos planetas, mais para frente nós vamos ver detalhadamente sobre isso. Corpos celestes como cometas, que são esses que possuem caudas, tá? E temos também asteroides. Os asteroides formam esse cinturão aqui, que é essa pequena parte que fica entre Marte e Júpiter. E outros, como meteoros, meteoritos, eles são fragmentos desses cometas, tá? E nós temos aí cada planeta orbitando no Sol no seu devido lugar, tá? E aí nós temos, posições desses planetas, tá? E essa dança, essa órbita que os planetas fazem aí ao redor do Sol, esse movimento de girar ao redor do Sol, ele é chamado de movimento de translação. Esse movimento de translação, ele é o quê? Para a Terra, ele dá origem aí ao nosso ano. A Terra demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa no Sol. E aí, estas 6 horas, nós não podemos encerrar o ano dia 31 de dezembro ou dia 1º de janeiro, 6 horas da manhã. Então, o que foi feito aí? Ele é somado de 4 em 4 anos,
é somado e é acrescido um dia no ano. Então, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 24. 6 mais 6, 12, tá? Com mais 6, 18, com mais 6, 24. Formando assim um dia. Então, nós temos de 4 em 4 anos o ano bissexto, que ele tem 366 dias. E esse dia, ele é acrescido lá no fevereiro, ok? Então, translação é o movimento que a Terra, que os planetas fazem aí ao redor do Sol, mas para a Terra é 365 dias e 6 horas, que é a origem do nosso ano, tá? É o tempo que ela dá a volta aí sobre o Sol, tá? Ao redor do Sol. E a Terra, ela não dá a volta somente em torno do Sol, mas ela também dá a volta ao redor dela mesma. Nós temos aqui um exemplo, ó. Observe, a Terra, ela fica um pouco inclinada. Ela não fica assim, ela fica inclinada desta forma, do jeito que está mostrando ali, tá vendo? Ela gira em torno ali do Sol e em torno dela mesma, nesse eixo, fazendo este movimento. Então, quando o Sol incide aqui, aqui é dia e aqui é noite. Esse movimento que a Terra faz, ele leva 24 horas. E aí que dá origem ao nosso dia. Então, temos 12 horas com a incidência do Sol e 12 horas com o reflexo aqui da Lua, tá? Dando origem, assim, ao nosso dia. E esse movimento que a Terra faz em torno de si mesma é chamado de movimento de rotação, ok? E nós temos, né, aqui em ordem, como se fosse uma fila, usando aí os números ordinais, a posição de cada planeta em relação ao Sol, tá? Sendo o primeiro planeta, o Mercúrio, ele está aí em primeiro lugar. Em segundo lugar, em relação ao Sol, nós temos Vênus. Em terceiro lugar, nós temos a Terra. Em quarto lugar, Marte. Em quinto lugar, nós temos Júpiter. Em sexto lugar, nós temos Saturno. Em sétimo lugar, nós temos Urano. E em oitavo lugar, nós temos Netuno. E agora, nós vamos falar cada característica de cada planeta separadamente, tá? Algumas em especial. Então, nós temos aí o Mercúrio, que é o primeiro planeta ali em relação ao Sol. Então, ele é o mais próximo do Sol. E por isso, ele é muito quente. Então, ele é considerado aí o menor planeta do Sistema Solar. Logo depois, em segundo lugar, nós temos Vênus. E dentre os planetas do Sistema Solar, ele é conhecido como estrela d'alva. E ele é bastante visível a olho nu. Por quê? Porque ele tem aí o tamanho bem parecido com o tamanho da Terra. Em terceiro lugar, em relação ao Sol, com uma distância aí muito favorável, né, em condições favoráveis para que haja vida na Terra, nós temos o nosso planeta. Nosso planeta tão lindo, né? Planeta Terra. E o planeta Terra, ele possui um satélite natural. E o que seria esse satélite natural? É a Lua. Ele orbita ao redor da Terra. Então, naturalmente, puxado aí pela gravidade da Terra, a Lua, ela orbita, então ela fica aí ao redor da Terra.
girando ao redor da Terra, ok? E a Lua, eu coloquei uma ênfase aqui para vocês, por quê? Porque a Lua ela não possui luz própria, ela simplesmente reflete a luz do Sol. Então, à noite, quando você vê aí a Lua às vezes bem bonita, né? Ela simplesmente está refletindo a luz do Sol. E essa estrutura aqui, ó, da Lua, tá vendo? Ó, cheio de crateras, ela não é lisinha. Por que que a Lua é assim? Diferente da Terra, a Lua não possui atmosfera. Vocês lembram o que é atmosfera? É aquela camada protetora aqui, ó, em volta da Terra, que impede que astros se choquem contra a Terra. A Lua, ela não tem isso. Ela não tem essa atmosfera. Então, acontece de outros astros se chocarem sobre a Lua. E aí, formando, né, esses buracos, quanto maior, né, aí a densidade, quanto maior a força ou a velocidade dos outros astros se chocando sobre a Lua, maior é a cratera formada, tá? Nós temos aí Marte, o quarto planeta, conhecido como planeta vermelho, tá? E essa coloração, essa cor avermelhada, ela vem de um solo rico em silício e ferro, tá? Que são componentes químicos. E ele possui 2 satélites, então quer dizer, ele possui 2 luas. Agora nós temos Júpiter, em relação ao Sol, ele é o 5º planeta, tá? Na distância, na posição. Ele é o 5º planeta. E aí, ele é o maior dentre todos os outros planetas. E ele possui 6 satélites naturais, então ele possui 6 luas. Nós temos aí Saturno, o 6º planeta em relação ao Sol e o 2º maior planeta, tá? Logo depois, né, de Júpiter. E ele possui aí anéis. Tá vendo? Esses anéis aqui, eles são formados de gelo. E dentre os planetas é o que possui a menor densidade, ou seja, ele é o mais leve dos outros planetas. E ele possui 18 satélites naturais, 18 luas. Agora nós temos aí o 7º planeta do Sistema Solar e o 3º maior dentre os planetas. Ele possui cerca de 27 satélites naturais, 27 luas. E nós temos, por último, né, com a desclassificação de Plutão, Netuno passou a ser o último planeta em relação à distância do Sol. E aí ele tem essa cor azulada devido à presença do metano, também uma substância química. E ele possui cerca de 13 satélites naturais. Então essa, né, é a classificação aí dos planetas. Esses são os 8 planetas contidos no nosso sistema solar. Agora eu gostaria de deixar aí uma atividade para você. Então, o que eu estou propondo aqui? Você vai fazer um desenho do sistema solar. Ah, professora, eu não sei desenhar, mas isso aqui é muito simples, né? Você vai fazer o Sol e você vai fazer aí, ó, 8 linhas arredondadas, né? Uma forma meio oval. Logo depois que você fizer essas 8 linhas distanciadas, você vai fazer cada planeta, tá vendo? Não precisa de você desenhar igualzinho, mas você precisa de colocar aí as características, ok? Logo depois de você fazer o seu desenho, né, bem caprichado aí na sua folha, você vai colocar a posição de cada planeta usando os números ordinais. Então, como que você vai fazer?
Você vai escrever aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, usando aí aquela classificação, não é mesmo? Para estar colocando os números ordinais, ok? Logo depois que você fizer isso, você vai colocar o nome no nosso planeta. Qual que é o nosso planeta? Você lembrou? O nosso planeta, eu vou dar aqui uma pequena ajudinha para vocês. O nosso planeta, ele é o planeta Terra e ele tá, ó, na terceira posição em relação ao Sol, ok? Então, você vai escrever aí o nome do nosso planeta, tá? Logo após fazer a atividade, colocar aí os números ordinais e escrever aí o nome do nosso planeta, você vai tirar uma foto e vai enviar para a professora da plataforma, tá? Ela vai estar corrigindo as suas atividades, ok? Espero que vocês façam com bastante capricho. Se possível, você pode colorir, tá? Ilustrando aí de uma forma bem realista o nosso sistema solar, tá certo? E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube SMED GV. E até uma próxima aula. Tchau!